O sol começava a se pôr no horizonte quando Gustavo Lima dirigia sua caminhonete pela BR-153, voltando de um show em Goiânia. Havia decidido fazer a viagem sozinho desta vez, querendo um momento de paz para refletir sobre a vida agitada de turnês e apresentações. A música sertaneja tocava baixinho no rádio quando ele avistou uma cena que o fez frear imediatamente. Um carro popular estava capotado na beira da estrada, com uma família inteira ao lado, visivelmente desesperada. Sem hesitar, Gustavo estacionou no acostamento e correu em direção ao local. Uma mulher segurava uma criança pequena no colo, enquanto um homem tentava verificar os danos do veículo. Havia ainda duas crianças maiores, ambas chorando assustadas. "Vocês estão bem? Alguém se machucou?" perguntou Gustavo, aproximando-se. Com cuidado. O homem, reconhecendo imediatamente o cantor, ficou boquiaberto por um momento antes de responder. Não. Graças a Deus, ninguém se machucou grave, mas o carro tá perdido." A mulher, ainda trêmula, explicou que estavam voltando de uma consulta médica na capital com o filho mais novo, que tinha problemas respiratórios. O carro havia derrapado na pista molhada da chuva que caíra mais cedo. "Não se preocupem com isso agora", disse Gustavo, tirando o celular do bolso. "Primeiro vamos cuidar de vocês." Ele ligou para o SAMU e para a polícia rodoviária, garantindo que todos fossem examinados adequadamente. Enquanto esperavam, descobriu que a família era de uma cidade pequena do interior e que o pai trabalhava como pedreiro para sustentar os 4 filhos. "Seu João", disse Gustavo após ouvir a história da família, "vocês vão comigo, vou levá-los em casa e depois a gente resolve essa situação do carro." "Mas, Dr. Gustavo, não precisava se incomodar", protestou o homem envergonhado. "Incomodar nada. Família ajuda família, e hoje vocês são minha família." Durante a viagem até a cidade da família, as crianças foram perdendo o medo e começaram a conversar com o cantor. Descobriu que conheciam suas músicas de cor e logo estavam cantando juntos dentro da caminhonete. Ao chegarem à casa simples, mas limpa e acolhedora, Gustavo foi convidado para jantar. Dona Maria, a mãe, preparou um jantar simples, mas feito com muito carinho. Foi uma das refeições mais saborosas que ele havia experimentado em muito tempo. Antes de partir, Gustavo discretamente deixou um envelope com a família. Dinheiro suficiente para comprar um carro usado em boas condições e ainda sobrar para as necessidades das crianças. "Isso é só um empréstimo", mentiu gentilmente quando seu João tentou recusar. "Quando der, vocês devolvem ajudando outra família que precisar." Meses depois, Gustavo recebeu uma carta manuscrita das crianças, contando que o pai havia conseguido um emprego melhor e que o irmão mais novo estava bem de saúde. Eles haviam seguido o conselho dele. Quando puderam, ajudaram uma família vizinha que estava passando dificuldades. Naquela noite, dirigindo de volta para casa sob o céu estrelado, Gustavo sorriu para si mesmo. Havia ganhado muito mais do que dado. Uma lição sobre o verdadeiro significado da música sertaneja. Contar histórias de gente simples, de valores genuínos, de solidariedade que vem do coração. E sempre que passava por aquela estrada, diminuía a velocidade naquele trecho, lembrando-se do dia em que um acidente se transformou em uma das experiências mais marcantes de sua vida. A agenda de Gustavo estava lotada quando seu empresário mencionou um convite diferente, uma festa junina em uma pequena cidade do interior goiano. Normalmente, ele não aceitaria shows tão pequenos, mas algo no nome da cidade lhe soou familiar. "Aceita. Esse", disse sem pensar 2 vezes. Quando chegou ao local da apresentação, um palco montado na praça principal, Gustavo teve uma surpresa. Lá na primeira fileira estava a família que havia ajudado 2 anos antes.
Seu João usava uma camisa social nova, Dona Maria sorria radiante e as crianças gritavam animadas ao vê-lo. Durante o show, ele parou no meio de uma música e chamou a família ao palco. Pessoal, quero apresentar pessoas muito especiais para mim, disse ao microfone. Esta família me ensinou que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos. Seu João, emocionado, pegou o microfone emprestado. Doutor Gustavo mudou nossa vida naquele dia na estrada, mas não foi só o dinheiro, não. Foi ter acreditado na gente quando nem nós mesmos acreditávamos. E sabem o que mais? Continuou. Dona Maria, superando a timidez. Com a ajuda dele, meu marido conseguiu montar uma pequena construtora. Agora, empregamos outras 5 famílias da cidade. A plateia explodiu em aplausos. Gustavo sentiu os olhos marejarem quando a filha mais velha, agora com 12 anos, lhe entregou um violão pequeno de madeira que ela mesma havia pintado. Tio Gustavo, o papai fez esse violãozinho para mim, mas eu quero que seja seu. E olha só. Ela apontou para as laterais do instrumento, onde havia pequenos desenhos. Um carro na estrada, uma família de mãos dadas e estrelas no céu. Naquela noite, após o show, a família insistiu para ele jantar em sua casa nova. Simples, mas construída, com muito suor e dignidade. A casa tinha um quartinho a mais, que agora servia de escritório para a construtora de seu João. Sabe o que descobri, Gustavo? Disse seu João enquanto tomavam café na varanda. Aquele dia você não só ajudou nossa família, você mostrou que ainda existe gente boa no mundo. Isso me deu coragem para sonhar maior. E vocês me mostraram o que realmente importa, respondeu Gustavo. Sucesso de verdade é isso aqui. Família unida, trabalho honesto, poder ajudar outros. Quando Gustavo foi embora na manhã seguinte, levava consigo mais do que o violãozinho pintado à mão. Levava a certeza de que havia encontrado sua inspiração para as próximas músicas. 3 meses depois, lançou uma canção chamada Família da Estrada, que contava a história de solidariedade e como pequenos gestos podem mudar destinos. A música se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira, mas o que mais o orgulhava era saber que os direitos autorais da canção estavam sendo destinados a um projeto social que ajudava famílias em situação de vulnerabilidade nas estradas brasileiras. E toda vez que cantava essa música nos shows, Gustavo sorria, lembrando-se de que as melhores histórias da vida não são aquelas que inventamos, mas as que vivemos com o coração aberto para o próximo. O projeto Família da Estrada havia crescido além de todas as expectativas. Com parcerias de outros artistas e empresários, já havia ajudado mais de 1.000 famílias em situações de emergência nas rodovias brasileiras. Postos de apoio foram instalados em pontos estratégicos, com mecânicos voluntários e equipes de primeiros socorros. Gustavo estava revisando os relatórios do projeto em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Alô, tio Gustavo? Era a voz da menina que lhe dera o violãozinho, agora com 17 anos. Luana! Como você está, menina? Tio, eu tenho uma notícia. Passei no vestibular para engenharia civil. Quero seguir os passos do papai, mas estudar para fazer construções ainda melhores. Gustavo sentiu um nó na garganta. Luana, estou tão orgulhoso de você. Mas não é só isso não, tio. Lembra que eu sempre gostei de cantar? Escrevi uma música sobre nossa história, sobre como você mudou nossa vida. Queria saber se você toparia gravar comigo? 2 meses depois, Gustavo e Luana estavam no estúdio gravando Anjo da Estrada, uma música que ela havia composto falando sobre esperança, solidariedade e como um encontro casual pode mudar tudo. Tem certeza que quer doar tudo para a caridade? Perguntou Gustavo quando Luana insistiu que toda a renda da música fosse para o projeto. Tenho sim, tio. Você me ensinou que a gente recebe de volta multiplicado quando ajuda com amor verdadeiro. A música se tornou viral nas redes sociais, não só pela melodia cativante, mas pela história real por trás dela. Vídeos da família.
Apareceram contando sua jornada, desde o acidente até a formatura de Luana. Durante a festa de formatura dela, Gustavo foi convidado especial. A pequena cidade havia se transformado. Novas empresas, ruas asfaltadas, uma escola técnica que seu João havia ajudado a construir. Você sabe que nada disso teria acontecido se você não tivesse parado naquele dia, disse seu João, agora um empresário respeitado na região. Não, meu amigo, isso teria acontecido de qualquer jeito, porque vocês têm algo que dinheiro não compra, caráter e determinação. Eu só dei uma forcinha no começo. Naquela noite, durante a festa, Luana subiu ao pequeno palco montado na praça e cantou Anjo da Estrada, acompanhada por Gustavo. Quando chegaram no refrão, toda a cidade cantou junto. Às vezes, um anjo vem disfarçado. Na estrada da vida do nosso lado, não é sobre o que se dá ou recebe, é sobre o amor que a gente escreve. Gustavo olhou ao redor. Famílias inteiras cantando, crianças brincando, jovens sonhando com o futuro. Aquele acidente de 5 anos atrás havia plantado uma semente que agora era uma árvore frondosa, dando frutos que alimentavam toda uma comunidade. Quando a música terminou, ele abraçou Luana e sussurrou: "Obrigado por me ensinar que ajudar alguém é só o começo. O verdadeiro milagre é ver essa pessoa voar com as próprias asas." Dirigindo de volta para casa naquela madrugada, Gustavo passou novamente por aquele trecho da BR-153. Parou o carro no mesmo local onde tudo começou e ficou alguns minutos em silêncio, ouvindo os grilos cantarem. No banco do passageiro estava o violãozinho pintado à mão que Luana lhe dera anos atrás, agora acompanhado de uma foto da formatura dela. No verso da foto, ela havia escrito: "Tio Gustavo, obrigada por me ensinar que música de verdade é aquela que transforma vidas. Agora é minha vez de ser anjo na estrada de alguém." Gustavo sorriu, ligou o carro e seguiu viagem, sabendo que algumas histórias nunca terminam. Elas apenas se multiplicam, criando novos capítulos na vida de pessoas que ainda nem sabemos que iremos encontrar. Era uma manhã chuvosa, quando Gustavo recebeu um telefonema que mudaria tudo novamente. Do outro lado da linha, uma voz jovem e nervosa. "Alô, é o Gustavo Lima? Meu nome é Pedro, sou estudante de jornalismo. Estou fazendo uma matéria sobre pessoas que fazem a diferença e, bem, preciso contar uma coisa para o senhor." "Pode falar, Pedro." Há 10 anos, quando eu tinha 8 anos, minha família sofreu um acidente na BR-153. Um homem parou para nos ajudar, nos levou para o hospital, pagou tudo e depois sumiu. Nunca soubemos quem era. Minha mãe sempre dizia que foi nosso anjo da guarda. O coração de Gustavo acelerou. "Continue." Semana passada, entrevistando pessoas para minha matéria sobre o projeto Família da Estrada, uma senhora chamada Luana me contou uma história muito parecida. Ela disse que foi o Senhor que ajudou a família dela. Comecei a investigar e descobri que o Senhor também ajudou outras famílias ao longo dos anos, sempre de forma anônima. "Pedro, onde vocês estão morando agora?" "Em Brasília, senhor. Meu pai virou motorista de aplicativo depois do acidente. Minha mãe trabalha numa escola. Eles sempre disseram que aquele homem que nos ajudou nos ensinou que ainda existe bondade no mundo." Gustavo fechou os olhos, lembrando-se vagamente daquela noite chuvosa há 10 anos. Havia ajudado tantas famílias ao longo da estrada que às vezes as histórias se misturavam em sua memória. "Pedro, você gostaria de vir a um show meu no próximo sábado? Vai ser em Goiânia e, bem, gostaria de conhecer você e sua família pessoalmente." No dia do show, Gustavo esperava ansioso nos bastidores. Quando Pedro chegou com os pais, ele imediatamente reconheceu o homem. Mais magro, cabelos grisalhos, mas o mesmo sorriso tímido de anos atrás. "Seu Carlos!" exclamou Gustavo, abraçando o homem. "Como vocês estão?" Dona Rita, a mãe de Pedro, começou a chorar. "Doutor Gustavo,
O Senhor salvou nossa família naquele dia, não só com a ajuda financeira, mas o Senhor nos devolveu a esperança. Durante o show, Gustavo convidou Pedro ao palco. O jovem, inicialmente tímido, pegou o microfone com as mãos tremendo. Pessoal, quando eu era criança, minha família passou por um momento muito difícil. Um homem que a gente nem conhecia parou para nos ajudar e isso mudou tudo. Hoje eu estudo jornalismo porque quero contar histórias como essa, histórias que mostram que ainda existe gente boa no mundo. E sabe qual é a melhor parte da história? Do Pedro, disse Gustavo puxando o jovem para perto. Ele não sabia quem eu era naquele dia, mas mesmo assim está aqui, 10 anos depois, querendo fazer a diferença na vida de outras pessoas através das histórias que vai contar. A plateia se emocionou quando Pedro revelou sua surpresa. Havia criado um documentário sobre o projeto Família da Estrada, mostrando não apenas a história de Gustavo e da família de Luana, mas de dezenas de outras famílias que haviam sido ajudadas ao longo dos anos. O título do documentário é Anjos da Estrada, disse Pedro, porque descobri que o senhor não era o único. Sua história inspirou outros artistas, empresários e pessoas comuns a fazerem a mesma coisa. Hoje existem centenas de anjos nas estradas do Brasil. Após o show, as duas famílias, a de Luana, agora formada e trabalhando como engenheira, e a de Pedro, se encontraram pela primeira vez. Era como um encontro de família, unidas pela mesma experiência transformadora. Tio Gustavo, disse Luana, agora uma mulher de 22 anos, você sabe que minha empresa de construção vai fazer parceria com uma ONG que ajuda famílias carentes, né? E o Pedro vai documentar todo o trabalho. E eu, acrescentou Pedro, vou dedicar minha carreira a contar histórias de pessoas que fazem a diferença. O Senhor me inspirou a usar minha profissão para espalhar o bem. Naquela noite, dirigindo para casa, Gustavo parou mais uma vez no local da BR-153, onde tudo começou. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Luana e Pedro tinham insistido em acompanhá-lo. Os três ficaram ali em silêncio, olhando as estrelas. Vocês sabem, disse Gustavo finalmente, quando parei para ajudar aquela primeira família, eu achei que estava apenas fazendo o que qualquer pessoa decente faria. Nunca imaginei que isso se tornaria isso tudo. Tio, disse Luana, talvez seja exatamente por isso que funcionou. Porque o senhor não fez pensando no que ia receber de volta. Pedro, sempre observador, acrescentou, e agora somos nós que vamos continuar essa corrente. Cada pessoa que a gente ajudar vai ajudar outras, e assim por diante. Gustavo olhou para os dois jovens ao seu lado, uma engenheira e um jornalista, ambos criados por famílias que ele havia encontrado por acaso na estrada, e soube que sua música mais importante não estava em nenhum CD ou streaming. Sua música mais importante estava ali, na forma como duas vidas foram transformadas, e em como essas vidas agora iam transformar outras. Sabe de uma coisa? Disse ele sorrindo. Acho que nossa história está só começando. O verdadeiro sucesso 15 anos se passaram desde aquela primeira noite chuvosa, na BR-153. O projeto Família da Estrada havia se tornado um movimento nacional, com milhares de voluntários e parcerias em todo o país. O documentário de Pedro ganhou prêmios internacionais e inspirou projetos similares em outros países. Luana, agora uma renomada engenheira, havia construído um centro de treinamento profissional na cidade onde cresceu, oferecendo cursos gratuitos para jovens carentes. Pedro se tornara um jornalista respeitado, especializado em histórias de transformação social. Em uma tarde ensolarada, Gustavo estava em casa quando recebeu uma carta manuscrita. Era de uma criança de 10 anos chamada Sofia, de uma pequena cidade do Ceará. Tio Gustavo, minha professora contou sua história na escola. Minha família também foi ajudada por um anjo na estrada no ano passado, quando nosso carro quebrou. Era uma moça jovem que disse que aprendeu isso com uma música sua. Eu quero ser cantora quando crescer, para cantar músicas que ajudem as pessoas também.
Obrigada por me ensinar que música de verdade é aquela que mora no coração. Gustavo dobrou a carta cuidadosamente e a guardou junto com centenas de outras que havia recebido ao longo dos anos. Cada uma contava uma história diferente, mas todas conectadas pelo mesmo fio invisível de bondade. Naquela noite, durante seu show em São Paulo, ele fez algo que nunca havia feito antes. Parou no meio da apresentação e disse: Pessoal, vocês sabem que eu tenho muitas músicas sobre amor, sobre festa, sobre a vida, mas hoje quero falar sobre a música mais importante que já escrevi. Uma música que não está em nenhum álbum, não toca no rádio, mas é a que mais me orgulha. O público ficou em silêncio, curioso. É a música que a gente escreve com nossa vida, com nossas escolhas, com os gestos que fazemos quando ninguém está olhando. Há 15 anos, eu parei para ajudar uma família na estrada. Não foi heroísmo, foi apenas o que minha mãe me ensinou a fazer. Mas essa música não parou de tocar desde então. Ele apontou para o público. E vocês são os novos compositores dessa música. Cada ato de bondade de vocês é uma nova nota, um novo verso, um novo refrão. Gustavo puxou o violão e tocou Família da Estrada. Mas dessa vez, toda a arena cantou junto, como se a música fosse um hino de esperança. Quando a música terminou, ele sorriu e disse: A verdade é que eu pensei que estava ajudando outras pessoas, mas na verdade foram elas que me salvaram. Me mostraram que o verdadeiro sucesso não se mede em prêmios ou números de vendas, mas em quantas vidas conseguimos tocar. 3 meses depois, Gustavo Lima foi homenageado com o título de Cidadão Honorário de dezenas de cidades pequenas pelo Brasil. No discurso de agradecimento, ele disse apenas: se eu consegui fazer alguma diferença, foi porque aprendi que todos nós somos apenas viajantes na mesma estrada. E numa estrada, a gente sempre ajuda quem quebrou no caminho. Não por bondade, mas porque sabemos que amanhã podemos ser nós que vamos precisar de ajuda. E assim, a história que começou com um simples gesto de parar para ajudar uma família na estrada se tornou algo muito maior. Um lembrete de que cada um de nós tem o poder de ser o herói na história de alguém. A música continuou tocando, ecoando pelas estradas do Brasil, levada por milhares de vozes que aprenderam que a melodia mais bonita é aquela que nasce do coração e se multiplica através das gerações. Porque algumas histórias nunca terminam. Elas apenas ensinam outras pessoas a começar suas próprias histórias de amor e solidariedade. Na estrada da vida sempre há alguém precisando de ajuda e sempre há alguém pronto para ajudar. Às vezes, essas duas pessoas se encontram no momento certo, e aí nasce uma música que ecoa para sempre.